Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Esta rádio que foi criada para iluminar as nossas consciências. Estamos entrando no ar para convidar você, meu irmão, a participar desse trabalho, deste programa, que já está na 3ª temporada, com o título Poesia, Expressão do Ser. Toda expressão do ser é realmente uma poesia, porque a grande poesia da qual nós fazemos parte é que nós fomos criados por Deus para o amor e a felicidade. E neste programa nós vamos falar de um assunto interessantíssimo preparado pelo André Luiz, que foi a nossa aquisição neste ano de 2023, André Luiz e Mari. Nós vamos falar sobre o esquecimento do passado. Para que a gente precisa esquecer o passado? Será que seria bom a gente recordar que nós 3 já estivemos juntos no passado, fazendo alguma coisa junto? E será que essa coisa que a gente fazia era boa? Será que toda simpatia, toda pessoa que a gente encontra, que nos é simpático, é um reencontro de vidas passadas? E quando você tem antipatia, pode não ser um bom reencontro? E aí, André, o que nós vamos falar disso tudo aí? Então, mais uma vez, boa noite, Leila, boa noite, Mari, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Mais uma vez, uma oportunidade maravilhosa de uma reunião de alguns minutos preciosos em que a gente faz uma reflexão, tentando provocar coisas que vão ao encontro das várias questões que nós temos com relação à nossa vida. E nós que estamos estudando frequentemente o Espiritismo, buscando cada vez mais o entendimento, esta questão ela é central na vida de todos nós. A memória, a gestão da memória. Às vezes eu até brinco assim, nossa, já tem coisa nesta encarnação que eu já gostaria de esquecer, né? Então, quiçá as coisas que aconteceram na encarnação, nas encarnações passadas. Então, vamos lá, meus amigos, meus irmãos, vamos fazer esta reflexão. Qual é a nossa relação com esta grande memória espiritual? Tá certo? E aí, Mari? Boa noite a todos, boa noite ao André, à Leila, queridos companheiros. É sempre uma alegria estarmos reunidos nestas transmissões. Boa noite a você que nos escuta. Já sentimos os nossos ouvintes como amigos também. Mesmo sem os conhecê-los, sabemos que enquanto eles nos escutam, eles emanam as vibrações amorosas que chegam até nós. Então, eu sempre digo que neste trabalho, o maior beneficiado somos nós mesmos. Então, nosso carinho a todos vocês que estão nos ouvindo neste momento. Então, meus irmãos, essa pergunta é inquietante. Quantos dos nossos amigos vêm nos questionar por que eu não posso lembrar o que eu fiz no passado? Eu gostaria de lembrar quantas pessoas procuram, através da hipnose, regressar a um tempo em que surgiu, vamos dizer assim, o trauma, né? O trauma principal. Tem um livro do Hermínio Miranda, que é intitulado Meu Nome é Camille Desmoulins, eu sou Camille Desmoulins, né? Que ele faz uma regressão com aquele jornalista Luciano dos Anjos, de São Paulo, e Luciano dos Anjos, na regressão, ele conta que ele foi Camille Desmoulins naquela revolução. Então, assim como Hermínio, muitos outros escritores experimentaram essa condição de retornar em vidas anteriores para corrigir determinados medos, determinados traumas, determinadas dores, e se surpreenderam com algumas revelações desse tipo. Mas a grande maioria de nós não tem facilidade para recordar, para ir lá no passado.
Por que, André, que nem todo mundo pode recordar? E por que a gente é obrigado a esquecer? Duas grandes perguntas. E essas perguntas, eu refletindo na preparação do nosso estudo, eu dizia que ela tem passeio pelo campo filosófico, né? Sempre raciocinando, sempre refletindo o ser humano, da onde que eu vim, para onde que eu vou, quem fui eu, o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus propósitos. Mas quando se trata do espiritismo, em que as questões filosóficas passam a adquirir uma ótica mais ampla, não só da questão da onde que eu vim, e entendendo a multiplicidade das encarnações, o espírita, ele fala, ora, o que eu fui, o que eu fiz? Eu tenho uma grande amiga que ela fala assim, mas André, não era mais fácil me trazer uma listinha dizendo o que eu tenho que fazer com relação ao meu passado, que aí eu vou ticando? E eu respondo, mas você tem a listinha. Mas ela queria pelo WhatsApp, por um e-mail. Eu digo, não, é por um mecanismo de comunicação espiritual muito mais amplo e muito mais eficiente, chamado consciência. Então, em cada um de nós já tem todo o descritivo daquilo que você fez, viveu, passou nas vidas anteriores, que estão momentaneamente guardados, mas que as características, as habilidades, as qualidades estão presentes, tanto quanto alguns ainda elementos a serem aprimorados, eles estão todos presentes. Podemos não saber exatamente o fato, mas conseguimos compreender as consequências e desdobramentos do fato. Isso tudo se resume numa única coisa: o eu, o agora. O que eu sou? Eu sou nada mais, nada menos do que a somatória de tudo que eu fiz, de tudo que eu pensei, de tudo que eu realizei. Então, nós estamos num momento maravilhoso, o diante de si próprio, para a gente enfrentar as dificuldades, certo? E através dos nossos impulsos, né, das nossas escolhas, tem um grande estudioso também da alma humana que chama Stanislav Grof. Ele escreveu um livro chamado Muito Além do Cérebro, em que ele chama esses impulsos nossos de ursos poderosos da nossa psique, que são esses fantasmas íntimos que a gente tem, em que, diante de um determinado estímulo, a gente desperta um ser dentro da gente que a gente nem conhecia. Você fala assim, ai meu Deus, por que eu agi com tanta violência diante de um estímulo desse? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E é um impulso tão forte, e que você observa isso, né, Mari, até nos filhos, que você nota os três, eu tive 3, eles vão crescendo, e junto com meus sobrinhos, que nós somos irmãos, nós somos 5 irmãos, a gente criou os filhos muito junto, então a gente vai notando a característica de cada um, o que cada um traz em si. E é tão interessante, às vezes a gente vê os pais comentando uns com os outros, eu não sei onde esse menino aprendeu isso, ele nem parece o meu filho, ele mudou completamente quando chegou na juventude, né, onde a glândula pineal perde a função de frenadora da sexualidade e abre as comportas do homem velho, né, através dos impulsos, a gente se surpreende com essa força que se repete em nós e que a gente tem que ter uma vigilância muito grande. Daí Jesus recomendar o orar e vigiar, porque é através dessa vigilância que a gente vai poder domar essas imperfeições. Porque Kardec usou o verbo domar. Ele fala, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas imperfeições. Porque se a gente não conseguir domar, nós vamos repetir os mesmos equívocos do passado, né? Assim, Mari?
Fala um pouco aí. Sim, e nós não podemos esquecer que o melhor momento se chama presente. E ele é um presente divino a cada um de nós. Então, o que existe efetivamente é o presente. E é o presente que nós temos que viver. De nada adianta sabermos o que fomos no passado, ou por curiosidade, ou então para repetirmos aquilo que já fizemos. É isso que nós muitas vezes queremos quando nos perguntam, né? Ou então nós ficamos cheios de curiosidade. Quem fui? Quem sou eu em outra existência? Isso não importa mais, porque você não vai mais mudar. O passado não tem como ser alterado depois que ele já aconteceu. Então, não adianta eu saber quem fui ou o que eu fiz. Importa é saber o que eu estou fazendo hoje, porque hoje eu estou construindo o meu futuro, que é o tempo que vem à frente. Então, tem pessoas que eu vejo que ficam muito ligadas, como a Leila disse, né, nessa questão. O que eu fiz, o que eu fui, onde é que eu estive? A maioria revela nessa situação, às vezes, uma certa vaidade, quer saber se foi algum nobre, algum grande pensador, um cientista, um musicista. Aí eu fico olhando para a pessoa e fico pensando, se você foi um grande compositor, você hoje consegue compor alguma coisa? Você consegue colocar num piano ou numa acordeon, ou em algum instrumento musical, algo que seja, né, belíssimo aos nossos ouvidos? Às vezes não, às vezes a pessoa não consegue nada disso. Então, na realidade, é muito mais por vaidade que se deseja saber o seu passado. E quando você começa a querer viver muito no passado, você esquece de viver o hoje. E o hoje é que é significativo. Realmente, nós temos muitas experiências anteriores, elas se perdem na poeira dos séculos, mas o importante mesmo é o que eu faço agora. É verdade. Fala aí, André. Eu vou aproveitar aqui e vou trazer o Livro dos Espíritos, porque esta pergunta, eu digo assim, Kardec precisava fazer as perguntas. Porque se ele não tivesse feito, em algum momento alguém ia dizer assim, passou por cima disso, porque aí deve ter alguma novidade. Não. Kardec foi corajoso. Kardec foi cuidadoso. E ele fez as perguntas, às vezes, mais de uma vez, de formas em ângulos diferentes, para aprofundar naquele conceito. E Kardec, na pergunta 392, ele faz a seguinte questão aos espíritos. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Por que perde? Né? Então, ou seja, esta pergunta filosófica, como eu comentei agora há pouco, Kardec vai, e só que surpreendentemente, a resposta dos espíritos, ela está associada ao nosso nível de maturidade evolutiva para lidar com questões de profundos comprometimentos ou profundas deserções que nós tenhamos provocado no nosso passado. E isso vem tudo ao encontro para nos trazer um alívio, não para nos deixar fora de sintonia. Nós estamos em sintonia com nós mesmos, quando nós estamos repassando as várias questões da nossa encarnação. Os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve saber tudo. Quando os espíritos falam de que não pode,
Não é significar assim de, não, pai, posso comer chocolate antes do almoço? Não, não pode. Não, não é isso. Esse não pode dos espíritos é muito mais profundo. Não pode porque você não tem capacidade. Não, não que não pode porque Deus proíbe. Não pode o homem porque o homem não consegue. Porque se ele conseguisse, Deus deixaria. Então, por restrições, por limitações da nossa capacidade mental de lidar com a nossa consciência e com as nossas consciências pretéritas, a gente não dá conta. A gente não consegue. Por isso, não pode o homem. E ele ainda vai além. Ele diz, nem deve. Nem deve porque provavelmente não dispõe do equilíbrio para tratar tudo de uma única vez. Não deve porque o indivíduo ainda não está pronto para o desenrolar daquilo que vem ao saber de tudo. Comentávamos agora há pouco que os espíritos, quando desencarnam, nós, quando desencarnamos, perguntados a Kardec se nós temos lembrança das vidas passadas. E Kardec e os espíritos respondem que temos. Mas não respondem que nós temos contato com a integralidade de todas as nossas vidas passadas. Isso está aqui junto no conceito do não pode e nem deve. O espírito, ao desencarnar, vai tomando consciência de elementos das vidas passadas na medida da sua capacidade de resolver as questões. Não adianta assoberbá-lo, inundá-lo de informações que mais desviaria o esforço ínfimo que ainda estamos fazendo na jornada evolutiva e cairmos num mar de memórias e não termos a habilidade e as condições de selecionar. Com isso, vem um conceito fundamental. Cada um de nós vai estar em contato consigo próprio do que foi, na medida das suas evoluções, do seu aprimoramento, que lhe dê as capacidades para resolver. Então, significa dizer, gente, Mari e Leila, de que a gente não está sozinho. Tem alguém com a gente, ajudando a gente. Agora sim, agora coloca lá a encarnação 47, ano 23, quando ele fez tal coisa. Aí você volta. Alguém está me ajudando nisso, graças a Deus, que a gente tem a providência divina que nos auxilia a lidar com o passado com as habilidades do presente. Não é isso? É verdade, meus irmãos. E me fez lembrar, sabe, André e Mari, que quando eu fui à Grécia com o meu marido, nós estávamos num grupo mediúnico em Juiz de Fora. Já tinha uns 6 anos o nosso grupo mediúnico lá, que a Sueli Calda Schubert dirigia, e nós sofríamos a perseguição de um espírito que era muito cruel. O grupo todo, de vez em quando, passava por um aperto, ou um ou outro, aquela perseguição, e ele sempre se apresentava muito inteligente, conversava muito bem. E quando eu fui à Grécia com meu marido, a gente chamava o espírito de olhos vermelhos, que ele não dava o nome, e ele apresentava com os olhos muito vermelhos. Quando nós fomos à Grécia, eu estava naquele panteão, eu e meu marido, de repente me deu uma paralisia inteira, fiquei paralisada, só sentia a lágrima correr assim no meu olho, e aquele espírito de olhos vermelhos falando assim para mim: você vai morrer agora, despede de todo mundo que chegou a sua hora. E eu senti uma pontada na nuca muito forte, como se eu tivesse levado um tiro, e eu não conseguia mexer. O Zé Luiz ficou apavorado, teve que chamar um táxi e tal, e eu fui voltando daquilo, porque eu comecei a gritar Jesus, eu não sabia o que fazer,
eu mentalmente gritava Jesus, aí eu saí daquele transe. Conclusão, nós tivemos que voltar para casa, a gente estava num hotel, faltava apenas 3 dias para a gente retornar, mas eu não consegui mais sair do hotel, aquela dor de cabeça alucinante. Quando nós chegamos em Juiz de Fora, eu fiquei 1 mês fazendo um monte de exame, um monte de eletro, para ver se eu não tinha tido um microderrame ou não sei o quê. Enfim, não achou nada. A Sueli disse, então nós vamos fazer uma reunião mediúnica, Leila, com médiuns diferentes para a gente ver se consegue acessar esse espírito dos olhos vermelhos, que gerou um livro, que é o Estranho Condomínio, que eu psicografei durante ele contando a história dele. E quem doutrinou esse espírito foi o nosso amigo Hermínio Miranda também. Nós viemos ao Rio, grupo, para o Hermínio fazer uma doutrinação, que está lá no livro, O Estranho Condomínio, e que foi uma das doutrinações mais lindas que a gente já viu. Então, aquele contato com esse espírito me fez recordar que eu já o conhecia do passado, por isso houve essa ligação. E lá em Juiz de Fora a gente trabalhava no hospital psiquiátrico, 7 anos a gente cantava com as doentes, aquela coisa toda, e tinha uma doente lá, a Luísa, que o olhinho dela não parava de mexer, e ela só melhorava o olhinho dela quando a gente dava o passe, que aí ela conseguia dormir e conseguia comer. E toda semana a gente ia lá. E foi exatamente a Luísa, o vínculo que nos ligou àquele espírito dos olhos vermelhos, que ele deu o pseudônimo de Bernard, porque ele foi uma figura muito grande dentro da igreja, e Hermínio falou, não vamos usar o nome dele, porque pode criar algum conflito com a igreja. Mas foi lindo esse momento. Por que eu estou falando isso? Porque eu descobri um pouco do meu passado através de um contato com o espírito que nos perseguia na mesa mediúnica, e foi preciso todo esse sofrimento. Fiquei 1 mês fazendo exame por causa daquela dor de cabeça, e foi simplesmente uma volta, né, ao meu passado, à minha cumplicidade dentro dessa igreja, que fez com que tudo isso ficasse revelado. Então, essas lembranças do passado são muito fortes. Se eu não tivesse assim, com a doutrina espírita bem consolidada dentro de mim, talvez eu até começasse a tomar aqueles remédios fortes, todos que os médicos indicavam, que eu tinha tido um esgotamento, que eu tinha tido isso, tinha tido aquilo. Mas, graças a Deus, eu tive esse anjo protetor, que foi a Sueli Caldas Schubert, que a gente resolveu esse enigma da vida passada. Mas isso eu estou contando só para ilustrar, porque a gente vê nos livros também de Ivone Pereira, essa média extraordinária, um dos livros que muito me sensibilizou foi esse Memórias de um Suicida, que eu falei até com o André em off, porque a primeira parte dele é muito densa, que ele foi um suicida, ele conta aquelas dores todas, né? Mas a segunda parte, que ele vai falar do departamento de reencarnação, elucidou muito para mim a dificuldade que é uma reencarnação, tendo em vista os seus méritos e deméritos. Fala um pouco aí, Mari, sobre isso. Leila, o teu relato da experiência que você vivenciou, ela confirma o que o André estava falando a respeito da maturidade que o espírito necessita ter para acessar esses arquivos da sua mente, onde estão os registros das suas experiências pretéritas. Se você não tivesse a maturidade espiritual, você não suportaria passar por essa experiência. Veja, você mesmo relata o quanto foi difícil 1 mês fazendo exames para descobrir as causas daquele mal-estar. E você só conseguiu superar estes problemas
pelo conhecimento da doutrina, pela sua atividade, pelo grupo mediúnico, pelos companheiros que se mobilizaram para auxiliá-la, porque perceberam que era um problema muito mais espiritual, com um reflexo orgânico naturalmente. Mas foi a tua maturidade espiritual, o conhecimento que você adquiriu ao longo da experiência com a doutrina espírita, que te deu a base para suportar esses 30 dias. Porque outra pessoa que não tivesse essa maturidade, como você mesmo afirmou, ia recorrer a medicamentos tarja preta, para dormir, para acordar, para viver, e isso criaria talvez um ciclo vicioso. Então, o teu exemplo, Leila, ele reforça a fala do André, dizendo que conhecer o passado precisa da maturidade do espírito, senão ele nem deve e nem pode, como disse o André. Quem falou foram os espíritos, eu só copio. O André não fala nada, o André só estuda. No máximo, é o máximo que é só estudar. Porque essas questões, e a gente ressalta aqui, né, a terapia de regressão de vidas passadas, ela é utilizada em situações muito específicas, em tratamentos com altíssimo grau de responsabilidade da equipe que está atuando, e em situações, em condições muito especiais. Não é algo corriqueiro, não é algo assim experimental, não. Exige uma série de preocupações. O mais importante a gente ressaltar é o seguinte: estão registrados. Aqui tem eu vou dar uma caminhada agora para uma nova colocação, de que é o seguinte: o nosso perispírito funciona como um grande banco de dados. Entre outras funções, ele tem a função de ser o nosso grande banco de dados. Então, na nossa mente, no nosso cérebro, no corpo espiritual, né, no perispírito, existe, vamos dizer, o centro vital coronário, em que ele tem várias funções de organização das células e dos demais órgãos, dos demais centros vitais, e também é ele que faz o registro ao longo das milenares encarnações de todos os acontecimentos e dos reflexos que estes acontecimentos causaram frente às leis da natureza. Vou trazer de volta, porque a ideia aqui foram vários comentários ao mesmo tempo. Então, nós encerramos no nosso perispírito o registro de memória não apenas dos fatos, não dos atos, mas, sobretudo, das consequências de relacionamento com a lei divina. Ou seja, é no nosso perispírito que está gravado, guardado, que em determinada encarnação, lá no passado, eu agredi uma determinada pessoa. Pois bem, este episódio que a Leila acabou de comentar existe em que determinados espíritos disparam gatilhos da memória, colocando em contato da consciência atual os resgates da consciência do passado. Este acontecimento ele só é permitido quando, isso é muito importante, né, Leila? Quando há um resultado positivo esperado a ser alcançado. Tanto nos aspectos de que a Leila passa na condição de médium, trazendo e permitindo acessar a memória dela e do espírito comunicante, para que uma reharmonização se faça presente. Então, já estamos avançando aqui nas questões do perispírito, nas questões das relações espirituais,
para que a gente possa entender a grandiosidade que é este nosso corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele é tão... a gente chama ele, inclusive, da seguinte forma, olha, no espírito, propriamente dito, é a parte psíquica, o psico, e no corpo material é o somático. Então, se diz que no perispírito reúnem-se o psicossomático. Então, o perispírito, ele reflete as questões de todos esses elementos materiais e espirituais no espírito habitante do planeta Terra, e nos outros planetas também vão adquirir os seus próprios perispíritos. Pois bem, este perispírito, agora que vem uma questão muito importante. Ora, o perispírito é único no planeta Terra. No entanto, ele sofre influências magnéticas bastante importantes no processo encarnatório e no processo de desencarnação. Então, existem, eu aqui retrato, eu digo sempre, existem os 4 primeiros livros da série de André Luiz, que são fundamentais. Nosso Lar, bastante conhecido, vai falar das experiências primeiras desse grande espírito no retorno ao plano espiritual. Mensageiros, vai sair o 2º filme, né? Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros, que é onde ele começou o trabalho numa equipe de auxílio. O livro 3 chama-se Missionários da Luz. O livro 4, Obreiros da Vida Eterna. No Missionários da Luz, ele vai fazer parte de uma equipe que auxilia espíritos em processo de reencarnação. Então, eu tenho 2 filhos que estão, em breve, vão estar trazendo novos espíritos ao plano. Eu digo para eles, quando começarem a pensar em trazer novos espíritos ao planeta, leiam Missionários da Luz, para entender antecipadamente o que vai acontecer com vocês no plano espiritual, no plano material e nas novas consciências que estarão envolvidas, para que vocês possam se antecipar pelo conhecimento de como devem se comportar diante de uma nova inteligência que vai integrar a vida de vocês. Obreiros da Vida Eterna, ele vai trabalhar nos desencarnes. No Missionários da Luz, tem a reencarnação de Segismundo, famosa, muitos palestrantes tratam disso, importantíssima, e nesta passagem, André Luiz vai descrever detalhadamente um processo em que o perispírito, que guarda a memória de Segismundo, vai passar por um processo de magnetização no plano espiritual com 2 objetivos. O primeiro objetivo, redução do corpo perispiritual para que ele possa se adaptar à forma embrionária. Então, o perispírito, que é de um homem, vai entrar num processo de redução, encolhimento e ajustamento à nova fórmula celular que está em formação no útero materno. Ao mesmo tempo, neste processo, ele entra por uma fase de hipnose, esquecimento do passado, para que, aí é que vem a grande maravilha deste acontecimento de todos nós. É uma oportunidade do zero. Vamos dar a ele um ponto de partida em que ele tenha a chance de receber dos pais uma nova educação, de que ele leve na sua bagagem, não venha com todas aquelas angústias, mágoas, rancores, que de nada vão ajudá-lo neste momento. Zera tudo, para que ele comece uma nova história. O renascimento, e aqui eu aproveito nada mais, nada menos do que o que está escrito no túmulo do codificador lá em Paris. Nascer.
morrer. Nascer de novo, progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, o renascimento, com o fenômeno do esquecimento do passado, é uma bênção, é uma dádiva divina, da qual nós temos que fazer o melhor uso, ajustando o agora, este momento, a uma jornada limpa, nova, leve, escrita com palavras do bem, para que a gente possa caminhar mais levemente. Tá certo? Essas são as ideias, senhoras. E é lindo a gente pensar nisso, né, meus irmãos? Tem um livro chamado Reencarnação, que é de Gabriel Delany, onde ele fala assim, que o homem repete no ventre materno toda a sua história evolutiva, porque a gente veio lá das moneras, nas múltiplas fases que a nossa alma imortal passou como princípio espiritual, até chegar à condição hominal. Então, diz Gabriel Delany que a gente repete no ventre materno essa jornada, que a gente começa como uma sementinha, depois vai virando aquele girino, aquele sapinho, até tomar a forma humana e nasce, né? A gente nasce, antigamente na educação falava que era um adulto em miniatura, que a criança é um adulto em miniatura. Mas não é nada disso, porque a criança não é um adulto em miniatura. Ela é uma alma imortal que passa pela infância, e a necessidade da infância é grandiosa, que, como falou o André, essa mágica que é os pais acolherem, né, esse filho que algum dia talvez tenha sido seu inimigo, ou quem sabe um amigo muito sincero que veio ajudá-lo nessa existência, e você acolhe e acha tão lindo. A gente tem um amor tão grande por esse novo ser que nasce, que é um milagre da vida, porque a gente vai começar junto de novo, numa nova oportunidade, aqueles mesmos espíritos que se machucaram em vidas anteriores, vêm na nossa família. É esse milagre que a natureza humana propõe e que a gente programa antes de vir. Porque no livro Memórias de um Suicida, se você ler a segunda parte, o departamento de reencarnação que Camilo conta para Ivone Pereira, como é que é esse departamento da reencarnação, como é que é a possibilidade que nós, na dimensão espiritual, temos de olhar o nosso futuro corpo, nos nossos futuros pais, que a gente vai ter que negociar. Certa feita eu ouvi uma palestra de um senhor muito antigo lá em Juiz de Fora, que ele falou assim, você que é mau filho, e você fica fazendo esses desaforos, dando tanto transtorno para o seu pai, lembre-se que na próxima encarnação vai ser difícil encontrar um pai. Por quê? O espírito, quando olhar sua ficha pregressa, vai dizer, eu não quero esse sujeito aqui dentro da minha casa, não, porque eu vou ter que recebê-lo aqui. Então, no departamento de reencarnação, é muito interessante você ver Camilo dizer que ele teve que procurar um guia espiritual, um espírito que pudesse ser o seu guia espiritual, teve que procurar o pai, uma mãe. E quando a gente lê na reencarnação de Sigismundo, que André tão bem colocou, é emocionante saber que Sigismundo precisava reencarnar ali. Eles tinham feito esse projeto antes de reencarnar. Só que o amigo dele, o marido da mulher, que seria o pai dele, intimamente, ele lembrou que ele não queria aquele sujeito ali. Então, teve que se fazer um trabalho enorme, né, para convencê-lo que seria bom para os dois aquele reencontro. Fala um pouco aí, Mari. Naturalmente, quantas pessoas nós envolvemos, quantos espíritos nós envolvemos para estarmos aqui hoje. Eu sempre penso nisso. Nós estamos falando
da mãe e do pai. Alguém tem que ceder os seus gametas para a formação do nosso corpo, onde nós vamos fazer essa trajetória. Então, nós precisamos convencer duas pessoas, precisamos convencer quem será a nossa mãe, que vai nos abrigar no seu ventre, e precisamos convencer quem será o doador daquela célula gamética masculina para a formação do nosso corpo, senão a gente não consegue renascer. E também, junto a isso, nós temos uma série de outros espíritos que estarão envolvidos conosco. O nosso espírito protetor, olha a conversa que a gente tem que ter com o nosso espírito protetor para convencê-lo a nos acompanhar numa trajetória nova de 70, 80, 90 anos agora, né? Então, e ele nos conhece muito bem. Então, é aquele que a gente chama, né, um presente de grego. Eu conheço você e sei o que você fez, e você está querendo me convencer a te orientar como espírito protetor. Claro que são muito mais espíritos envolvidos para que estivéssemos aqui. E sempre eu lembro e oro por todos eles, porque sei que se eles não tivessem aceitado essa tarefa árdua, eu não teria essa experiência reencarnatória. E às vezes essa experiência reencarnatória, ela pode ser decisiva no fator de que não adianta eu ter boa vontade de renascer para fazer o bem. É necessário que eu demonstre isso nas minhas atitudes. E aí a reencarnação se faz, né, como uma exigência. Eu acho isso tão lindo e fico, às vezes, olhando para certos espíritos um pouco mais rebeldes que dizem: eu não pedi para nascer. Já vi várias vezes, fui professora, vi muito aluno dizer: eu não queria estar aqui, né? Então, recusando-se a aceitar a reencarnação. Ô Mari, não pediram para nascer, imploraram para nascer. É verdade. Era isso que ele queria dizer. Desculpa. Mas é isso mesmo. A Leila já também, como professora, como educadora, já deve ter passado por isso. Quando a gente conversava, em particular, muitas vezes, com alguns alunos, que você via que as suas atitudes o estavam conduzindo para uma situação mais difícil no futuro, nós, como educadores, acabamos nos transformando também em espíritos protetores destes alunos. Quantas conversas a portas fechadas com alguns deles, tentando, né, mostrar a estes espíritos a importância da valorização da atual encarnação. E muitas vezes eu ouvi eles me repetirem: eu não pedi para nascer, né? Ninguém me consultou. Uma vez um me disse: ninguém me perguntou se eu queria estar aqui. Então é isso, a nossa rebeldia às vezes se revelando. Entretanto, nós, como disse uma vez um palestrante que eu ouvi, não vou lembrar agora quem foi, que nós, lá na espiritualidade, quando queremos renascer, que vira uma necessidade o nosso renascimento, nós convidamos aqueles que serão nosso pai, nossa mãe, para fazer um lanchinho em algum restaurante do plano espiritual, que sirvam um caldo bem gostoso, e aí a gente oferece para mostrar que nós estamos diferentes, que a gente está com uma nova proposta, e assim a gente vai conquistando o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, a nossa família, e vai convencendo aquele que será o nosso companheiro ou companheira no futuro, aqueles que nós receberemos também
Então, há uma grande equipe envolvida para que possamos renascer. Que bom que nos aceitaram, né? Teve alguém que nos aceitou, estamos os 3 aqui, isso é muito positivo. É verdade. Então, está na hora da poesia? Cadê a nossa poesia? Está na hora da nossa poesia. O que o André Luiz reservou para nós aqui, chama Almas Sofredoras. Passam na terra como as ventanias, ou como agigantadas nebulosas, provindas de cavernas misteriosas, essas compactas legiões sombrias, turbas de almas escravas de agonias, com que andei entre queixas dolorosas, ao palmilhar estradas escabrosas, entre as noites mais lúgubres e frias. É um poema, na verdade, é um soneto. Ó visões de martírios que apavoram, miseráveis espíritos que choram sobre os grilhões de rude sofrimento. Orai por eles, bons trabalhadores, que estáis colhendo sobre a terra as flores de um doce e temporário esquecimento. Então, meus irmãos, esse poema é lindo, Alma Sofredora, somos todos nós, né? Na verdade, a gente implorou, como diz o André, para nascer. A gente tem que ter a consciência de que é um merecimento podermos estar de volta e tentar consertar as nossas insanidades do passado, tentar refazer os equívocos que nós, por ignorância, né, escolhemos. Eu acho que a gente já está na fase do auto-perdão, de saber que nós erramos por ignorância. Nenhum de nós é mau, nós somos filhos de Deus, filhos da luz, não há nenhuma possibilidade da maldade ser maior do que o bem, né? O bem é soberano. Então, nós somos todos do bem. O mal é uma condição temporária. Como diz os espíritos, o mal não existe por si só. Ele é uma negação transitória do bem. Fala aí, André. Eu encerraria os nossos comentários da noite trazendo também Emmanuel, que para mim, né, é sempre uma grande referência. E dentro dessa reflexão, desse espírito grandioso, eu fico encantado o quanto ele valoriza o agora, este momento, a oportunidade que você está aqui nesta encarnação. Ele diz assim, ó, vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Então, ele nos reforça que hoje é a oportunidade que você tem de se libertar das criações inferiores do passado. A chance maravilhosa da consciência desperta na atualidade, conectada em todas as leis que a divindade nos traz na organização do universo, e ela se expressa nos campos mais próximos da relação com os pais, com os filhos, com os irmãos, com os amigos, vizinhos. É neste microcosmo, neste micro-universo, que a gente tem a oportunidade de viver com o Senhor. Não é um viver contemplativo, é um viver ativo, trazendo à luz da realidade das ações aquilo que o Senhor nos inspirou nas nossas emoções. Desejo uma boa noite a todos e uma boa reflexão. Vamos para frente. Já deu certo. Isso mesmo, já deu certo, gente. É muito bom nós estarmos aqui. O tempo passa tão rápido. Convidamos vocês a continuar conosco, continuar com o ideal dessa rádio,
rádio e TV, cujo ideal é iluminar as consciências, que a gente possa servir sempre de instrumento, porque, como disse o André, nós não sabemos nada de nada. Nós estudamos e compartilhamos aquilo que temos estudado, aproveitando essa experiência reencarnatória como a mais privilegiada que nós tivemos até hoje. Nós estamos na nossa melhor versão. Depois dessas caminhadas evolutivas, nós estamos na melhor versão. Então, já deu certo. Estamos aqui e agora, dispostos a nos tornar seres melhores. Vamos nessa? Despede aí também, Mari. Fique conosco e continue conosco. Até a próxima, se Deus quiser. Eu gostaria de dizer a quem nos escuta, aproveite o agora. Se você, até agora, estava um tanto quanto adormecido, acorde e desperte para este dia maravilhoso. O hoje é o melhor dia que nós temos para refazer a nossa caminhada. Não importa se você se equivocou, se você ficou com alguma questão mal resolvida. Resolva hoje. Vá em busca da felicidade, acertando, ajustando a sua caminhada. Se você reconhece que disse alguma coisa a alguém de forma indevida, vá buscá-lo, peça desculpas, diga que naquele momento você estava equivocado. Às vezes, uma palavra é suficiente para você conquistar um amigo e desfazer uma inimizade. Então, você que nos escuta, aproveite o hoje. Ele é importantíssimo na nossa existência. Construa o seu futuro agora. E saiba, você tem sempre uma legião de espíritos abnegados torcendo por você, que muito te amam. E acima de todos está Deus, o nosso Pai, que jamais nos esquece. Então, força, coragem e vamos viver o aqui e agora para construirmos o nosso futuro melhor. Muito obrigado por você nos escutar nesta noite. Obrigado, André, pela oportunidade. Leila, muito obrigado. Até o próximo programa. Boa noite, pessoal. Boa noite.